Olá, gente. Eu me chamo Tiago Almeida, sou médico de formação, atualmente pós-graduando em saúde coletiva e políticas de saúde. E esse é o curso do PCdoB de Cidades Democráticas e Sustentáveis. E hoje a gente vai discutir o tema da saúde. Olá, nossa entrevistada de hoje é a Ladilce Souza, professora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, especialista em administração pública e serviços de saúde, eterna dirigente do Sindsaúde, vereadora por 4 mandatos. Queria agradecer muito essa conversa, Ladilce, que a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre a saúde. Eu que agradeço essa oportunidade. Eu acho que conversar sobre saúde é sempre muito importante. Isso mesmo. E para começar, vou te chamar de Dil, porque é nossa querida Dil que está aí batalhando há muito tempo pela saúde. A saúde continua sendo um dos principais problemas que são enfrentados, principalmente nos municípios baianos, né? A gente vê o drama das famílias e isso continua nas pesquisas reproduzindo. As pessoas continuam reclamando da saúde. Como é que a gente supera esse problema de saúde? É uma pergunta que não é muito trivial, mas o que é que a gente pode pensar e vislumbrar para superar esses problemas de saúde no Brasil? Bom, a primeira coisa é a gente pensar o que é saúde, né? Se a gente pensar em saúde com um conceito, com a ideia de um conceito ampliado de saúde, que saúde não é apenas tratamento médico, assistência, medicamento, hospital. Se a gente pensar dessa forma, vamos pensar em quê? No lado positivo, né? Nós vamos pensar que saúde é resultado das condições de vida, né? Para que a gente tenha saúde, a gente precisa ter alimentação, renda, saneamento, educação, transporte, lazer. Então, a saúde é o resultado de tudo isso. E para que a gente possa ter saúde, é preciso que os gestores, né, sejam eles de qual nível for, especialmente do município, é preciso que o gestor pense que precisa tratar a saúde a partir dessa ideia, do conceito ampliado. Então, é preciso que todas as secretarias, toda a gestão esteja envolvida em produzir cidades saudáveis, né? Uma cidade que garanta o meio ambiente saudável, seguro, que garanta transporte, que garanta educação, para que as pessoas possam demandar menos os postos de saúde e os hospitais. Então, saúde é resultado da condição de vida, da vida que a pessoa leva no município. Mas a saúde é também tratamento, assistência e recuperação. Então, aí é preciso ter uma rede estruturada, uma rede de serviços de saúde estruturada e compreender, né, que hoje nós temos, depois que o Brasil conquistou o Sistema Único de Saúde, nós temos uma possibilidade de ter uma atenção integral, né? Isso. Então, chamar a atenção também para... Nós estamos num período, né, que nós vamos ter eleições municipais. E como você disse, esse é um dos primeiros problemas que a população identifica na sua vida, na sua existência, é o problema de saúde. As pessoas adoecem muito, porque o tipo de vida que a gente leva, da sociedade de consumo, leva a muito adoecimento. Então, as pessoas adoecem muito e isso acaba se transformando no principal problema, um dos principais problemas que as pessoas identificam. Então, o gestor, né, e aí a gente chama a atenção que no momento da eleição a saúde aparece, né, e se transforma num grande debate público. Então, os gestores têm que pensar a partir daí, né, como tratar a saúde como uma questão de governo e não apenas como uma questão da Secretaria de Saúde em si. Porque a Secretaria de Saúde sozinha não dá conta do problema de saúde. Então, a própria Constituição diz: saúde é um direito de todos, é um dever do Estado, que precisa ser garantido através de políticas econômicas e sociais para garantir promoção, prevenção. Então, está aí, está dito tudo aí. Então, a gente tem e tem os princípios, né? O SUS, que foi criado em 1990, depois da Constituição de 88, o Sistema Único de Saúde tem alguns princípios que norteiam, que facilitam
né, para o gestor, né, seja candidato a prefeitos, candidatos a vereadores, compreender esta política, que é uma política generosa, que é a maior política de Estado que o Brasil já criou, né? E foi pela primeira vez para a Constituição em 1988. Então, os princípios do SUS são que é um direito de todos, portanto, é universal, porque antes de 88, as pessoas, e você tinha a figura do indigente, né? Aquelas pessoas que não estavam trabalhando de carteira assinada, iam para a fila da indigência. Ficavam, né, esperando pela caridade de alguma instituição para poder ter acesso à saúde. Mesmo os serviços públicos, né, por exemplo, o INAMPS, que garantia o atendimento, cirurgias e tal, você precisava estar trabalhando de carteira assinada para poder ter acesso. Então, depois de 88, isso desaparece. Basta ser cidadão brasileiro, e mesmo quem não é cidadão tem direito a usar o serviço público de saúde. O SUS é o maior sistema universal, né, público do mundo, né? Se não é o maior, é um dos maiores, né, mais generosos, que faz bilhões de procedimentos por ano, né, e muitas coisas. Então, é a primeira coisa que ele é universal. Então, os gestores e os vereadores, candidatos e tal, precisam saber, é um sistema universal e tem que garantir a atenção integral. O que é isso? Atenção integral, desde a educação em saúde, a informação, para ter um cuidado melhor com a saúde, até a cirurgia cardíaca, a ressonância magnética. Todos os níveis de complexidade tem que estar, de atenção à saúde, tem que estar à disposição do cidadão. Aí a gente vai pensar, mas será que tem recurso para isso? Né? Então, esse é um dos problemas grandes do SUS. O princípio está lá, está na lei, está na Constituição, está na Lei Orgânica da Saúde, que a atenção à saúde é integral e equitativa. Tanto faz você ter recurso, estar empregado ou não, né? Então, o critério para se você vai ter mais ou menos atenção do SUS é o critério da necessidade. Então, aquelas populações que necessitam mais, têm mais serviço do que aquelas outras. Então, é um sistema que, do ponto de vista legal, ele é apaixonante. Eu diria assim, é apaixonante. Agora, obviamente, que enfrenta muitas dificuldades. Eu também diria, Tiago, que o SUS, para os gestores e para os vereadores, né, candidatos e tal, precisam se preocupar muito com o cumprimento da legislação. Né? A legislação do SUS ela é complexa, né? Exige todo município tem que ter um plano de saúde, fazer o seu planinho, o prefeito encaminhar para a Câmara aprovar, tem que ter também anualmente o gestor, o secretário, a secretária da saúde tem que fazer prestação de conta, precisa fazer o plano, que é de 4 anos, anualmente tem que fazer a programação orçamentária, dizer o que é que vai fazer com aquele recurso e prestar conta todo ano. E tem também o conselho, né? Então é isso, eu estou falando demais aqui, mas então é isso, eu acho que é um debate muito importante, prioritário, e quem está com essa responsabilidade, né, de garantir a atenção à saúde precisa se apropriar da legislação para que as coisas corram bem. Né? Eu queria chamar a atenção que cabe ao município a prestação do cuidado, a garantia do cuidado. É o município que tem a competência e a responsabilidade de prestar assistência à população. Não é o Estado nem a União. A União tem o seu papel no SUS, o Estado tem, mas cabe ao município a prestação direta. Porque é no município que as pessoas vivem, que as pessoas adoecem de um jeito ou de outro, e que as pessoas morrem de uma causa ou de outra. Então é o município que tem mais condição, né, de identificar quais são as causas, o que é que está fazendo com que a população adoeça e morra. Então, portanto, é o município que precisa planejar a atenção à saúde desta população do seu território. Muito bem, Gil. Você já fez um grande apanhado aí, falou um pouco da parte da criação do SUS, né? Falou também das tarefas institucionais do SUS e tocou agora no final num ponto muito importante, que é
o SUS ter sido criado, ter sido batalhado pela população, e dentro das leis que regulamentam o SUS também existe a função da participação social, do controle social. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? A população, o cidadão, ele também tem a tarefa de olhar pelo SUS, de fazer com que ele aconteça, de fiscalizar, e o vereador, como representante da população, tem que ter esse conhecimento e tem que ajudar a organizar essa sociedade nos conselhos e nas conferências. Eu queria que você falasse um pouco mais da importância dos conselhos e conferências e como que o candidato, o vereador, o gestor deve ter de conhecimento sobre essas estruturas para poder prestar um bom serviço ao SUS e, consequentemente, o SUS prestar um bom serviço à população. Esse ponto é muito importante, Tiago. Foi bom você destacar, porque, primeira coisa, eu volto à Constituição. A Constituição diz que o Brasil é uma república federativa, é um Estado democrático de direito. Isso não pode ser uma retórica só. E todo poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes eleitos ou de outras formas, nos termos da Constituição. E o controle social, a participação da população, é uma dessas formas. Porque para se fazer democracia, você tem que efetivar essa possibilidade de participação. Então, dentro do Sistema Único de Saúde, esse princípio da participação é o princípio que realiza, que efetiva a democracia, que ajuda a construir o Estado democrático. Porque é preciso que o povo se aproprie do seu direito à saúde e saiba que não pode ser retórica. O povo tem que ajudar, a população tem que ajudar a constituir o Sistema Único de Saúde como uma coisa sua, como um direito seu. Desde o direito de dizer onde desde o direito de usufruir de todos os serviços até o direito de dizer onde deve ser aplicado aqueles recursos. Então, a participação social, né, é fundamental, ela responde ao princípio da democratização do Estado brasileiro e ela é regulamentada através da Lei 8142, que estabelece os conselhos de saúde e as conferências. Então, as conferências elas acontecem, né, periodicamente, em geral de 4 em 4 anos. A conferência reúne o quê? Reúne representantes da população, reúne os gestores e reúne também prestadores de serviço do setor privado e reúne os trabalhadores da saúde, ou seja, aquelas pessoas, aqueles sujeitos, atores que contribuem para a efetivação do SUS, para o funcionamento do SUS, para debater de 4 em 4 anos quais são as diretrizes da política de saúde naquele município. E entre uma conferência e outra, nós temos os conselhos de saúde, que também está lá na Lei 8142. Os conselhos de saúde são compostos por pessoas representantes da população do município, pelo secretário ou secretária da saúde, pelos trabalhadores da saúde e pelos prestadores de serviço, que eu acho que é bom a gente falar, né, sobre os prestadores de maneira de estar. Então, esses conselhos, eles servem para quê? Para acompanhar, para fiscalizar a execução dessas políticas. Entre uma conferência e outra, o conselho está ali acompanhando, para ver se as coisas estão acontecendo conforme o plano de saúde que foi aprovado pela Câmara Municipal, que foi votado nos conselhos, que foi discutido nas conferências. Então, há uma regulamentação toda muito bem estabelecida para que a gente possa construir as políticas, aplicar os recursos e fazer esse controle. A população pode fiscalizar o gestor na aplicação dos recursos. Isso é muito importante porque nós tivemos muitos casos, e ainda tem, infelizmente, de desvio de recursos públicos da saúde, da educação, porque a saúde, gente, é a área onde concentra muito recurso. Em geral, é o primeiro ou segundo orçamento dos municípios. Nos estados também, na União também. É uma área que circula muito recurso. Porque saúde é uma política cara. Né? À medida que vai se incorporando tecnologia,
as coisas vão, né, os custos vão crescendo, a saúde emprega muita gente também, então incorpora, né, folha de pagamento, então tem muito recurso. E a gente sabe que quando tem muito recurso, há uma certa disputa ali por aqueles recursos. Então, por isso é muito importante essa fiscalização através dos conselhos de saúde. O gestor presta conta aos conselhos. Os conselhos são deliberativos. Foi um avanço também na área da saúde que o próprio debate e a participação da população conseguiu estabelecer que os conselhos de saúde eles são deliberativos, são permanentes e deliberativos, inclusive nos aspectos financeiros. Isso é um avanço. Quase nenhum conselho tem o caráter deliberativo que, na área da saúde, a gente conquistou. É uma conquista. Eu própria já participei de conselho que a secretária de saúde aqui no município de Salvador teve as contas rejeitadas e foi uma confusão, né? Hoje em dia as coisas estão um pouco diferentes e a gente precisa resgatar, né, a credibilidade dos conselhos, a gente precisa resgatar não é bem credibilidade, o cumprimento das deliberações dos conselhos, que às vezes não são respeitados. Então, tudo isso depende muito da participação, da atuação da população, porque também não adianta você ir para um conselho e fazer apenas uma figura decorativa lá, né? É preciso que esses representantes da população eles tenham atrás de si uma mobilização. Eles representem realmente uma comunidade, né? Maravilhoso. Acho que informação valiosa para a gente saber. Agora, você fala da participação social e do controle social e que isso foi assim, muito importante no período da pandemia, né? A gente viveu desde 2016 até 2022 um período assim, nefasto na saúde, com líderes nos ministérios que não tinham sequer conhecimento sobre o SUS, né? E a população foi quem bancou, né, Gil? A população foi quem deu suporte e chegou a um ponto que hoje é difícil alguém argumentar contra o SUS. Até as forças mais conservadoras têm dificuldade de falar contra o SUS, porque é quase uma unanimidade pela população. E a população que é detentora do poder e quem vai eleger as pessoas que vão te representar. Mas a gente, para não falar só das coisas ruins, a gente vive um momento de novas oportunidades também. A gente elegeu Lula, agora tem a ministra Anísia Trindade, que é uma figura tecnicamente assim, também muito, muito importante, foi gestora da Fiocruz e existe uma série de ações na área da saúde, com PAC, e que vão impactar diretamente lá no município, na ponta, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessas novas oportunidades, desses novos anos que a gente vem pela frente aí do pós-pandemia, né? Mas ao mesmo tempo eu queria que você falasse dos desafios que os gestores têm, porque a gente vê também essa questão das OS e das empresas que começam a interferir um pouco na gestão em saúde. Então eu queria que você falasse das grandes oportunidades que tem e dos desafios e a atenção que os gestores e a população devem ter em relação a esse risco que o SUS vive de ser privatizado ou de ser modificado, como foi pensado. Eu acho que esse é um outro ponto que você traz, Tiago, muito importante. Nós vivemos numa sociedade que o mundo, né? Hoje predomina o capitalismo, é uma sociedade que tudo vira mercadoria e há um tensionamento permanente entre o público e o privado. Mas, ao mesmo tempo, a gente no Brasil precisa refletir que nós vivemos num país de grandes desigualdades. A maioria da população depende do SUS, né? E pela nossa Constituição, a saúde é um direito social. Saúde não é mercadoria. Embora a Constituição também abra essa possibilidade da participação do setor privado na saúde, mesmo no SUS, né? Então, isso ficou em aberto, mas era para ser, a participação do setor privado é para ser complementar. O que nós estamos vendo ao longo do tempo vem crescendo e hoje a gente vê que até em muitos lugares o setor privado, em vez de complementar, passou a ser o principal, né? Isso é o risco desse comprometimento do SUS. Então, a gente tem um sistema que é um grandioso sistema, que foi fundamental, que foi providencial no período da pandemia.
Se nós não tivéssemos o SUS aqui no Brasil, muito mais gente teria morrido. Né? Nós só sustentamos, porque a gente estava num governo negacionista, inclusive que desviou recursos, que fez falcatruas, né? Que a gente está vendo aí de toda a ordem, né? Em torno da vacina, e que gerou uma verdadeira tragédia. Mas o SUS sustentou, né? Foi o SUS que garantiu que a gente pudesse rapidamente montar hospitais de campanha, né? Que a gente pudesse, inclusive, desenvolver a vacina. Nós temos a honra de ter sido aqui na Bahia, né? Sequestracionado o genoma. Nós temos uma inteligência, né? O SUS aqui tem uma base avançada, importante, né? E foi por isso que a gente conseguiu, né, não sair com uma tragédia maior dessa pandemia. Então, nós estamos agora num outro momento e é preciso que a gente reflita. Né? O SUS passou a ser mais valorizado na pandemia, mas ele continua correndo os riscos. Né? Há um risco agora de nós perdermos o piso constitucional. Você sabe que nós temos, pela Constituição, 15% tem que ser destinado à saúde. Isso é importante também, porque garante um patamar mínimo, né, de dotação dos municípios para o SUS. Isso está em risco. Né? Obviamente, nós vivemos numa sociedade capitalista onde em todas as áreas o capital procura se reproduzir e acumular. Uhum. E disputa isso com o setor público. Então, o SUS o tempo todo sofre ataques. Eu chamo a atenção, por exemplo, para as terceirizações dos serviços públicos, as privatizações, a fragilização dos vínculos de trabalho. Gente, isso é um prejuízo muito grande, fere de morte o SUS. Aqui na Bahia, por exemplo, nós temos a grande maioria hoje dos trabalhadores terceirizados, que são volantes, né? É aquela uberização do que a gente está sofrendo na área do trabalho. Então, tudo isso fragiliza o SUS. E nós precisamos, nesse momento agora, que nós conseguimos virar a página nefasta, né, da política, do poder, né, da disputa de poder no Brasil, e ganhamos a eleição com o presidente Lula, que vem novamente trazer a possibilidade da democracia, da democratização das políticas e efetivação dos direitos. Nós precisamos, né, ter clareza que a gente precisa defender o SUS já está defendendo o projeto do presidente Lula, o projeto de governo que saiu das urnas. Portanto, eu chamo a atenção, é preciso que a gente fortaleça o SUS, mas do seu caráter público. Para isso, garantir mais investimento, mais recursos para o SUS, garantir que se faça concurso público para os trabalhadores, porque os trabalhadores efetivos, eles são agentes do Estado, agentes públicos. Eles não são agentes privados querendo tirar lucro. Sem nenhum problema. A natureza do privado é o lucro. E a natureza do público é garantir o direito social. Então, essa coisa tem que ficar muito clara. O setor privado participa, mas de maneira complementar, muito complementar, porque a gente tem uma desigualdade muito grande, senão não vamos conseguir resolver isso. Mas eu quero chamar a atenção que para os gestores, né, sejam candidatos a prefeito, vereadores, nós precisamos passar isso para a população. Aliás, construir junto com a população esse sentimento de pertencimento. O SUS é patrimônio nosso. O SUS foi criado, foi conquistado na luta, nas ruas, quando a gente estava virando ali a página da ditadura militar para um novo Estado, um Estado de bem-estar, né, que a gente nunca chegou a conseguir, mas o máximo que a gente conseguiu, a gente pariu essa política de saúde. Então, o SUS é isso, e o povo precisa ter clareza disso. Nós precisamos afastar a ideia de que o SUS é para pobre, né, que o SUS não presta. O SUS presta sim, o SUS é limitado porque lhe falta recurso, é preciso fortalecer a gestão e é preciso que a população esteja consciente disso e participe e pegue nas mãos, né, a construção disso. E para isso nós temos que ter, os gestores têm que ter um ou outro papel aí também, que é ativar esse movimento social, que é contribuir para que a população faça sua experiência política de defesa do SUS. Lá no bairro,
lá no município, está precisando de quê? Então vamos reivindicar. E vamos reivindicar, e vamos botar na pauta, vamos botar na imprensa, e vamos reivindicar, vamos para o gabinete do prefeito e dizer, olha, nós queremos que médico clínico no bairro que não tem, nós queremos fisioterapia que não tem nas unidades, nós queremos acesso à cirurgia, nós queremos que a regulação funcione de fato, nós queremos o tratamento fora do domicílio, que são coisas possíveis, é possível até pelo SUS, se fazer cirurgias e tratamento em outros estados e até em outro país. Tudo isso é possível, desde que a gente saiba conduzir a nossa luta, a gente fortaleça coletivamente a população, a cidadania em cada município, para que a gente possa conquistar. Eu costumo dizer que quando a gente tem clareza, justeza da nossa luta, o céu é o limite. E para o SUS, para defender a vida, para proteger a saúde, o céu é o limite. Maravilhoso, inspirador. Realmente, aí você falou várias funções do SUS que as pessoas às vezes não conhecem, né? Desde da água que a gente bebe, ao alimento que a gente come, tudo isso tem uma parcela do SUS, né? Então é algo para ser defendido e que está historicamente na plataforma do PCdoB, de gestão. A gente tem muita tradição em defender isso, a saúde, e ter destaque até a nível nacional e municipal na defesa da saúde. Então você já falou um pouco, mas eu queria te perguntar de novo, para a gente já começando a finalizar a nossa conversa, dentro da plataforma do 65, do 65, né? Para os vereadores, principalmente, mas também para os gestores e para os pré-candidatos a prefeito. O que é que o 65 defende para a saúde, né? E como que os pré-candidatos devem se portar frente àqueles que provocam o desmonte do SUS e que defendem uma saúde fragmentada? O que é que o candidato do 65 deve pautar nessa discussão durante as eleições desse ano e nas próximas eleições? Primeiro, sempre defender o SUS como uma política fundamental, prioritária em todos os municípios, em todos os locais, né? Não aceitar de maneira nenhuma a ideia de que o SUS não presta, que o melhor é o privado. Não, o melhor é o público e a gente tem que trabalhar, que se é gestor público, nós temos que ser referência para o privado, sempre, né? E defender o SUS com essa visão ampla, pensar que a saúde não é apenas medicamento ou assistência, mas a saúde o SUS tem a sua ação também em relação às vigilâncias. Por exemplo, vigilância epidemiológica, nós temos essa área que é muito importante. Estamos agora em franca epidemia de dengue. Então, é preciso que a gente tenha profissionais de saúde, sanitaristas, agentes de combate às endemias, atuando nos municípios, né, na prevenção da dengue. Combatendo os focos de mosquito, mas não só da dengue. Você tem outras endemias, você tem outras doenças que são veiculadas por vetores, né, por insetos, outros insetos ou outros animais e tal, e que essa área da vigilância ela vai estar atenta, por exemplo, vou dar um outro exemplo, a raiva, né, a raiva humana, é uma doença que não pode acontecer em nenhum caso, né? Nós temos raiva animal aí, um ou outro caso, então isso aí você tem que ter uma vigilância permanente para evitar que a gente tenha casos de raiva humana, porque não existe, né, remédio, não existe medicamento, não existe vacina para a raiva. Você tem. Aliás, a gente tem a vacina antirrábica, mas para os animais, e a vacina antirrábica, quando um animal doente morde uma pessoa, toma aquele, mas é uma vacina, inclusive, complicada. Então, o ideal é que não tenha o vírus circulando. E, para isso, nós precisamos da vigilância. Nós precisamos da vigilância também para outras doenças. Então, precisamos da vigilância também em relação aos alimentos que a gente consome. Não só alimentos, mas qualquer produto que tenha impacto na saúde é passível, da competência das vigilâncias sanitárias, né? Açougues, restaurantes, bares e qualquer outro espaço que as pessoas utilizem
brinquedos de criança, né? Que às vezes é uma coisa assim, mas eles têm que passar pelo crivo da vigilância do Ministério para ser liberado. Batons, né? Perfumarias, tudo isso. Então veja que o SUS é grandioso. A água que a gente bebe tem que estar num padrão de potabilidade passível apropriado para o consumo humano. Tudo isso é vigilância. Então, todo mundo usa o SUS, na verdade, né? Todo mundo usa o SUS. Desde essas atividades até a terapia renal substitutiva é uma das grandes áreas que o SUS financia. Cirurgias cardíacas, transplante de órgão, tratamento oncológico. Inclusive, muita gente que tem plano de saúde, os planos negam esse atendimento e a pessoa vai para o SUS e é muito bem tratada. Então, eu diria que vamos preservar o SUS e vamos ampliar, né? Vamos ampliar, vamos fortalecer, porque a gente sabe que tem muita limitação ainda. Mas não é porque o SUS é ruim, é porque a gente precisa de financiamento, precisa de valorizar e precisa de defender. Então, candidato a prefeito, a vereador e, especialmente, a população em geral, que vai eleger, né, os seus representantes, defendam o SUS, porque é uma política fundamental para a gente. Sem o SUS, com certeza, o Brasil vai ter muitos problemas de saúde, né, e de vida para a população. SUS é vida. SUS é vida, né? Obrigado, Aladilson, por essa conversa. Eu tenho certeza que nossos pré-candidatos a vereador, a gestores, a prefeitos, serão assim, vão ouvir essas palavras e vão estar muito mais preparados para enfrentar o debate da saúde. Eu queria só mais uma coisinha. Eu tenho experiência de 4 mandatos na Câmara Municipal e, como eu sou profissional da área da saúde, sempre dediquei dei uma prioridade nos meus mandatos à área da saúde. Então, eu acho que é uma dica que eu daria para os candidatos a vereadores e vereadoras, é que a gente sempre priorize participar das comissões de saúde. Onde não tiver comissão, na Câmara, onde não tiver, formar uma comissão. As câmaras municipais são fundamentais. É a representação da soberania popular no município. Então, vamos valorizar as câmaras. Propor comissão de saúde. A comissão de saúde pode fiscalizar, junto com a população, os serviços de saúde. A comissão de saúde pode fazer projetos para o executivo, fazer propostas para o executivo. Por exemplo, tem um projeto de lei que eu fiz aqui em Salvador, e já estou me estendendo mais, Tiago, que eu gosto muito de falar dele porque é uma necessidade, que é que toda gestante tem direito de saber com antecedência a maternidade onde ela vai parir. Por que eu digo isso? Porque assisti muitas vezes, e chegava no meu gabinete a demanda de mulheres que ficavam fazendo via sacra para procurar um leito para parir. Ela fazia o pré-natal e no pré-natal ela tinha alta e ia rodar para procurar na hora de parir. Então isso é absurdo. Muitas mulheres às vezes morrem, às vezes a criança passa da hora de nascer e ficam com sequelas, com paralisia cerebral, enfim. E sendo que é um direito nascer, o nascimento não pode ser motivo de angústia, né, nem de sofrimento, é motivo de festejo, né, de vida. Então, esse projeto, essa lei foi aprovada, foi regulamentada, e eu tenho muito orgulho disso, porque, claro que não está funcionando 100%, mas em muitos distritos sanitários aqui em Salvador, a gente tem hoje a vinculação entre o pré-natal e a maternidade. As mães ainda no pré-natal, vão visitar a maternidade. Então, isso precisa fazer em todo o estado, porque aqui Salvador recebe gestantes de outros municípios. Então, essa é uma dica que eu dou. Teria outros projetos, mas é só pensar, quando a gente pensa quais são os problemas de saúde daquela comunidade, aí daí surge projeto de lei, e eu quero deixar essa dica aí para as vereadoras e vereadores fazerem em benefício da saúde do SUS. Maravilha. Então, muito obrigado. Foi maravilhosa a nossa conversa. Mais uma vez, tenho certeza que todo mundo que está assistindo isso aqui vai estar mais preparado para discutir saúde em seu município. Eu tenho certeza que você também vai estar à disposição para dar mais outras dicas para os nossos pré-candidatos aí pela Bahia. Você é uma grande liderança que a gente tem muito orgulho de ter aqui
ao nosso lado, ao dispor do PCdoB para discutir saúde. Eu queria te agradecer e você pode também se despedir do público que está nos assistindo. Tá, então eu agradeço a oportunidade. Tiago é excelente entrevistador e também traz, porque as perguntas, né, é que geram, né, esse conteúdo. Então, eu agradeço, Tiago, pelas perguntas muito interessantes, inteligentes e bem adequadas à necessidade que nós temos nesse momento, que é de debater saúde. Momento eleitoral, gente, é um momento de passar em revista todas as políticas fundamentais. E o município, a eleição municipal é base para todas as outras instâncias de poder. Então, vamos 65, vamos com 65, vamos eleger vereadoras e vereadores e prefeitos 65.